Hoje a gente chegou na maior controvérsia de todos os métodos discutidos aqui durante essa série. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ficar brava só de ver ele sendo listado como um método contraceptivo, mas o fato é que sim, coito interrompido é um método contraceptivo e a gente precisa conversar sobre ele. Então, ele é um dos métodos mais antigos, tem discussões sobre ele na Bíblia, inclusive, e até hoje ele ainda é muito utilizado eventualmente ou regularmente por pessoas. O problema é que, por ser praticamente um tabu falar de coito interrompido, muita gente vai considerar ele como uma prática e não como um método contraceptivo. Então você pergunta para uma pessoa, tipo, qual método contraceptivo você usa? Tipo, não uso nada. Na verdade, ela está usando coito interrompido. Então, a gente realmente precisa ter uma discussão mais séria, para ter mais estudos, para ter um aconselhamento melhor, porque as pessoas usam muito mal o coito interrompido e aí parece que ele é um método muito mais ineficiente do que ele poderia ser. Então hoje a gente vai sentar com calma e falar real sobre o que a gente sabe de coito interrompido. Então, a maioria dos profissionais de saúde e das pessoas leigas associam o coito interrompido, como a gente já falou, a um método muito ineficiente, com um grande risco de contrair uma IST, o que é verdade, e também de ter uma gravidez indesejada. Em muitos casos, o coito interrompido ele é usado como substituto para a camisinha, por falta de acesso a ela, por causa de ter mais prazer sem camisinha, ou então por uma dificuldade de acessar algum tipo de outro método, seja camisinha, métodos hormonais, DIU, enfim, o que quer que seja. E isso é um grande problema. Então, apesar de contracepção ser um direito reprodutivo, e isso é um direito humano, a contracepção não é universal, então a gente ainda tem muita gente com dificuldade de acessar métodos contraceptivos e isso é verdade também no Brasil e tem piorado durante esse período de quarentena, em grande medida por causa do nosso desgoverno, que, enfim, tá... eu nem preciso falar sobre isso. Então, outra questão do coito interrompido, além da falta de acesso a outros métodos, é que muitas vezes os casais optam por usar coito interrompido não, na verdade, como uma opção do casal, mas como uma forma de coação do homem. Então, já vi muitos relatos, do homem não querer usar coito interrompido e coagir de forma mais ou menos sutil a mulher a topar. Desculpa, um homem não querer usar camisinha e coagir a mulher de forma mais ou menos sutil a usar coito interrompido por causa de alegações de que não dá prazer, ou de que ele brocha, ou de que, enfim, numa relação de confiança você não deve usar a camisinha. Qualquer que seja o motivo, esse é um problema, porque você está sob maior risco de contrair ISTs e colocando toda a responsabilidade num homem que provavelmente não está pensando exatamente no seu bem-estar, Então, se ele não tirar o pênis dele e goza dentro de você, quem vai ter que lidar com a gestação é você. Então, usar coito interrompido sem isso ser uma decisão sua, de verdade, é uma forma de violência sexual e se esse é seu caso, busca ajuda, porque isso não é certo. Por outro lado, o coito interrompido, por ser uma prática que depende exclusivamente do homem, também pode ser uma forma dos casais conseguirem compartilhar mais a responsabilidade da contracepção, o que é bastante raro, mas alguns casais conseguem fazer isso. E tem estudos novos mostrando que muitos casais usam coito interrompido em conjunto com outros métodos, como DIU, camisinha, diafragma, percepção de fertilidade, métodos hormonais, e isso é uma forma de aumentar a eficácia desses métodos. Então, isso é super interessante. A gente sempre recomenda, usar pelo menos 2 métodos quando se fala de contracepção. E nos meus atendimentos, quando eu ensino percepção de fertilidade, a gente sempre discute como usar a percepção de fertilidade em conjunto com barreiras, com coito interrompido, com pílula do dia seguinte, para a gente ter realmente autonomia sobre o nosso corpo, dependendo da fase do ciclo da vida em que a gente esteja.
Então, o coito interrompido, ele, né, como eu falei, ele é um método contraceptivo, tem estudos de eficácia dele, e a gente sabe que em uso perfeito, ele tem uma eficácia de 96%, ou seja, 4 a cada 100 mulheres vão engravidar. Isso é bem pouco, isso é muito, é inclusive maior do que a camisinha feminina, que é 95%, camisinha masculina 98%. Então, ele é um método que está bem aí no meio desses. Por outro lado, em uso típico, ele tem uma eficácia só de 75%, o que é muito baixo. Tipo, 25 mulheres a cada 100 engravidam num ano. Isso é muita, muita gente. Então, é muito importante, se você vai usar coito interrompido, que você saiba usar direito e esteja disposta a lidar com esse risco aí de ter uma gravidez indesejada. Então, vamos lá, como que faz uso perfeito? A primeira coisa é que a pessoa com pênis deve urinar antes de cada relação sexual. A urina, ela é bastante ácida, então quando ela passa pela uretra, ela mata qualquer espermatozoide que ficou lá. Então, antes da relação sexual, tem que urinar. Se tiver mais de uma relação sexual, né, tem uma, depois tem outra, tem que urinar entre cada uma delas. Outra coisa muito importante e óbvia, mas não tão óbvia, é que a pessoa com pênis tem que tirar o pênis antes de ejacular, né? E isso nem sempre é tão simples. Então tem um estudo que mostra que quase metade dos brasileiros tem muita dificuldade de sentir a iminência da ejaculação e especialmente em determinados grupos, então, entre adolescentes, homens que têm disfunções sexuais, como ejaculação precoce, ou pessoas que fizeram uso de drogas, né, inclusive o álcool, podem não ter tanto autocontrole. E isso é um grande problema, porque essas primeiras liberações de sêmen, né, da ejaculação, elas são as que contêm maior quantidade de espermatozoides. Então não existe essa de, tipo, gozou só um pouquinho, ou acho que foi fora, não sei, tipo, não tem. Ou é fora, ou você tem que considerar que foi dentro. Além disso, tem que gozar longe da área da vulva. Então, toda essa região em que a menstruante tem pelos não deve entrar em contato com a ejaculação lá, porque se ela estiver fértil e estiver produzindo muco, é possível que esse espermatozoide que caiu ali na região da vulva dela consiga entrar dentro da vagina e resultar numa gestação. Então, muito cuidado com isso. Também muito cuidado para não ter nenhum contato entre essa ejaculação e a vagina, né? Então, não pode colocar a mão no pênis depois de ejacular e depois colocar a mão na vulva. Tipo, não pode ter nenhum tipo de contato entre a ejaculação e a área genital da menstruante. E, bom, é assim que faz o uso perfeito. E aí eu acho que você deve estar perguntando, né? Mas, tá, e o líquido pré-ejaculatório? A gente tem uma quantidade absolutamente ridícula de pesquisas sobre isso. É ridículo. Então, até 2011, não havia nenhuma pesquisa sistemática sobre se haveria espermatozoides ou não no líquido pré-ejaculatório. E aí, em 2011 fizeram essa pesquisa com 40 amostras de 27 homens. Isso é um número ridículo, estatisticamente falando. A gente precisaria ter muito mais do que isso para conseguir ter uma conclusão que seja realmente significativa. E até hoje a gente tem pouquíssimos estudos, não tem nem 10 estudos sobre presença de espermatozoides no líquido pré-ejaculatório, o que é totalmente ridículo. Então tudo que eu vou falar agora, na verdade, a gente não sabe de fato, são só teorias para serem testadas, então aí fica a dica para pesquisa, né? A gente deve pedir mais pesquisa sobre coito interrompido também. Então, o que acontece é que esse líquido pré-ejaculatório, para quem não sabe, ele é aquela lubrificaçãozinha que o homem produz quando ele está excitado e isso serve, né, para facilitar o ato sexual, da mesma forma que a lubrificação feminina. E também porque esse líquido pré-ejaculatório ele é bastante alcalino, né? Então ele vai limpar a uretra da urina ácida e permitir a passagem dos espermatozoides, mas com menos risco deles morrerem depois durante a ejaculação. Então esse líquido pré-ejaculatório ele é produzido pelas glândulas bulburetrais, também chamadas de glândulas de Cooper, e são jogados diretamente na uretra, ou seja, é um líquido produzido num local com uma função diferente
do líquido ejaculatório, que vai ser produzido pelos testículos, próstata, vesículas seminais. O que acontece é que todos esses líquidos, eles caem na uretra, então é possível que quando esse líquido pré-ejaculatório está passando, ocorra tipo um vazamento de espermatozoides nesse líquido. E aí, o que essa pesquisa mostrou é que mais ou menos 40% dos homens sempre têm espermatozoides no líquido pré-ejaculatório e os outros 60% nunca têm espermatozoides no líquido pré-ejaculatório. Então, isso não é significativo estatisticamente, a gente não pode comprovar que isso é realmente verdade, mas a dica é, se o seu parceiro já engravidou praticando coito interrompido com você ou com outra pessoa, muito provavelmente não é uma boa ideia continuar praticando coito interrompido com ele. Se ele nunca engravidou, fica um mistério, a gente realmente não tem como saber. Outra coisa super importante é que esse líquido pré-ejaculatório, ele pode transmitir ISTs, seja HIV, o vírus ou outras ISTs. Então, não adianta, assim, se você está pensando em proteção contra doenças, né, não contra gestação indesejada, você precisa usar camisinha, usar preservativo desde sempre. Qualquer tipo de contato genital pode passar ISTs. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa parar e pensar um pouco, assim, na minha prática profissional e pessoal também. Eu vejo que a maioria das minhas amigas e mulheres que eu atendo tem muito mais medo de engravidar do que de contrair uma IST. E aqui a gente está falando de doenças que muitas são tratáveis, mas muitas também são potencialmente graves. Então, tem que realmente pesar isso, né? Essa questão da IST e fazer uso de preservativo sempre, né? Então, para resumir, essa questão do coito interrompido, o que eu queria dizer é que se você está usando coito interrompido por falta de acesso a outro método ou por coação do seu parceiro, vai no postinho de saúde ou busca ajuda profissional, porque você está correndo um grande risco de ter uma gestação indesejada, de contrair uma IST, e isso pode trazer diversos problemas, né? Agora, se você está fazendo um uso consciente do coito interrompido, tá numa relação que você se sente confortável para isso, tá usando junto com outro método contraceptivo, ou então tá disposta a ter esse maior risco aí de ter uma gestação, não existe vergonha em usar coito interrompido. Ele é um método, como qualquer outro, com suas vantagens e desvantagens.